em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Existem médicos que você não chega a conhecer, mas que são decisivos para a sua saúde. Eles trabalham nos laboratórios de patologia e examinam células, tecidos ou fluidos coletados do nosso corpo. É através dessa análise minuciosa que é feito o diagnóstico que determina o melhor caminho no tratamento de uma série de doenças. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossos convidados são os médicos patologistas Túlia Cusi e Leonardo Quintela. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. Obrigada, prazer estar aqui. O microscópio é o melhor amigo de vocês, é o companheiro realmente de trabalho, né? Sem dúvida. Eu diria que o microscópio é uma ferramenta fundamental, mas eu também aprendi com a Túlia que a caneta e o papel também são ferramentas muito importantes, porque o jeito que a gente vai colocar aquilo que a gente está vendo no microscópio no papel, que é o que vai chegar, que é o produto final do nosso trabalho, também é bastante importante, quase tão importante quanto o microscópio, né? E o conhecimento, é claro, o conhecimento de vocês é que faz a diferença, né? Na verdade, acho um pouco o que o Léo quis dizer, e que é realmente assim que ocorre, que nós precisamos ter um bom português para poder traduzir tudo aquilo que a gente pretende dizer depois de ter examinado algum material, não é? O exame preventivo, para dar assim, um exemplo mais comum na vida das pessoas, é um exame que passa pela análise de um patologista, né? Exato. Então, o exame citopatológico, que é aplicado sobre diversos materiais, um deles é o exame preventivo, faz parte dos exames prestados por um laboratório de anatomia patológica. Em geral, esse patologista ele tem uma especialidade nessa área e ele é um citopatologista. Examina materiais dessa natureza, os exames ginecológicos preventivos e também o mesmo tipo de exame aplicado em outras amostras, outros fluidos dessa área da citopatologia. Que tipo de material é objeto de estudo de vocês? Eu tenho um colega que ele fala, porque patologia não é uma especialidade muito conhecida, né? Então quando se pergunta assim na roda de amigos que não são médicos, né? Qual é a sua especialidade? Anatomia patológica. E o que é anatomia patológica? Aí tem um amigo que responde, anatomia patológica é a especialidade que estuda pedaços de vivos e mortos inteiros. Né? Quer dizer que são as biópsias, né? Que são os pedaços dos vivos, até, como você comentou logo no início, né? Pedaços de vivos, as biópsias, a citologia, que são células isoladas, e, por fim, até órgãos inteiros ou até um organismo inteiro. Né? Então, na anatomia patológica humana, por exemplo, a gente faz a necrópsia, que a gente pode chamar de autópsia, né? Então, são todo esse espectro de material que o médico patologista pode examinar, sempre procurando alterações morfológicas, alterações estruturais. Né? Não cabe ao médico patologista fazer diagnósticos funcionais, que é outra parte da medicina. Né? Então, a gente faz diagnóstico da estrutura dos tecidos, alterações estruturais, né? Em comparação com os tecidos teoricamente sadios. Você falou aí da necrópsia, né? Tem aí uma diferença da necrópsia hospitalar para médico legal, né? Sim. A necrópsia, dessa brincadeira, dessa piadinha, é a necrópsia hospitalar, né? Porque a necrópsia médico legal não obrigatoriamente é feita por um médico patologista, é um perito legista, é outro tipo de formação. Exato. A formação do anátomo-patologista ajuda também nas necrópsias médico legais. Mas a necrópsia hospitalar, ela tem outro objetivo, um objetivo mais de saúde, não de legal, não de direito, né? O objetivo da necrópsia hospitalar é esclarecer a causa de morte, doenças de base, doenças que contribuíram para o quadro clínico, fazer correlação com o que aconteceu com o paciente em vida. Né? E é um exame que, infelizmente, ele é muito importante para a formação do médico patologista, né? E, infelizmente, tem reduzido muito o número de solicitações de necrópsias. Né? Então, mas é um exame bastante importante, tanto para a formação quanto para esclarecimentos, né, da geral. É importante para controle de qualidade, então tem várias importâncias, né? E é o exame que determina exatamente qual foi a causa da morte, porque às vezes um doente está com muitos problemas e ali é determinado
realmente o motivo, né? Vamos dizer assim, sei lá, o evento final que pode ter contribuído para o êxito letal, vamos dizer, né, para a morte. Então, às vezes, o paciente tem uma doença básica conhecida, está fazendo um tratamento padronizado, aquele que é esperado, e alguma coisa acontece, ele vai a óbito e essa circunstância não está clara, né? Então, esse é um motivo, por exemplo, pelo qual se pede ou se pedia, né, como o Léo falou, os exames de autópsia e necrópsia. Como que o exame do tecido ou da célula contribui para o tratamento? Acho que a gente aprende logo na medicina, né, que o tratamento vem depois do diagnóstico, né? Então, o patologista é uma especialidade básica, puramente, né, diagnóstica. Então, é basicamente isso. A gente vai olhar as alterações morfológicas na célula e vai, com essas alterações, buscar um diagnóstico mais preciso possível. Né? A gente conhece muitos, em patologia tem um negócio que a gente chama de padrão, né? As alterações teciduais que a gente vai ver. Muitas vezes a gente não consegue chegar a um diagnóstico nosológico específico de uma doença, mas de um grupo de doenças ou de um estado patológico qualquer. Né? Não que seja nosológico, mas pelo menos com correlação ou com complementação de outros exames da própria clínica, de história, epidemiologia, e aí se chega a um diagnóstico né, raramente vai ser um diagnóstico de certeza, geralmente a gente junta vários dados para chegar a um grau bom de convicção. E a outra questão é que, uma vez firmado o diagnóstico, por um método ou por outro, com ou sem a participação da patologia, pode depender de uma análise da anatomia patológica, a apresentação de algum dado ou a avaliação de alguma alteração que modifique um tratamento proposto para uma certa doença. Então, por exemplo, dos tumores, aquilo que eu estava até comentando anteriormente, dos tumores. Então, um tumor pode ser considerado melhor tratado por sua simples remoção em dada circunstância. Né? Se, ao contrário, ele apresenta outras características, ou algumas disseminações, ou um certo volume, enfim, são vários os parâmetros, então a retirada cirúrgica somente não será considerada curativa, ou podem ser propostos outros protocolos. Então, às vezes, as qualidades atribuídas a um diagnóstico da anatomia patológica, não só o diagnóstico em si, mas um diagnóstico bem completado, incrementado de informações próprias, chega a modificar o tratamento para uma doença já conhecida e estabelecida. Né? Então, a anatomia patológica não só tenta estabelecer as doenças, mas uma vez isso feito, ou até previamente feito, ela pode fornecer dados que contribuam para o melhor tratamento do paciente. Eu acho que o que a Túlia está querendo dizer é estadiamento, por exemplo. Por né? exemplo, no caso... Qualquer tumor, né? Você tem que... Não é só você dizer, isso aqui é um carcinoma tal, é um tumor X ou Y, né? No exame anatomopatológico, a gente diz o estadiamento, diz a espessura do tumor, até que camada do órgão ele infiltra. Às vezes, se você tem uma disseminação dentro do próprio órgão para um lugar ou para o outro, às vezes junto com o órgão do tumor primário, um exemplo clássico seria, vamos dizer, o estômago. Retirado o estômago, né, que está com um tumor, e são retirados os gânglios linfáticos ao redor. Então, se você tem o tumor só no estômago e não tem nos gânglios linfáticos, o tratamento vai ser um. Se você tem o tumor no estômago e que já disseminou para 1, 2, 3 ou mais gânglios linfáticos, aí o tratamento vai ser outro, vai ser complementado com mais ou menos quimioterapia, radioterapia, né? Isso para falar, por exemplo, da patologia oncológica. Né? Mas o exemplo realmente, esse é um exemplo, o que o Léo falou da patologia oncológica, eu acho que seria o exemplo principal, mas realmente não é só o único. Por exemplo, em análise, doenças que acometem o rim, por exemplo, elas fazem esse acometimento de diversas formas em diversos estágios. E isso norteia o tratamento e prognóstico, né, dessas doenças. Um exemplo, a glomerulonefrite lúpica, que passa por tantas fases. Hoje em dia, comigo já aconteceu algumas vezes. Alguns indivíduos, algumas pessoas, acham interessante recorrer a um implante de cabelos para né? Vencer a alopécia, né? Exatamente, exatamente.
Então é feita uma biópsia de pele para verificar se é pertinente fazer o implante, né? Ou se existem alterações inflamatórias ou fibróticas que já mostram que aquela cirurgia, aquele implante Não vai dar certo. não vai dar certo. Então essa é uma outra exemplo, né? São muitas, né? São muitos, é um mundo, são um um universo, mundo, exatamente. É. Enquanto ela estava falando, eu me lembrei de vários outros. Por exemplo, transplante. Exato. Por exemplo, você examina o órgão que vai ser implantado no paciente. Ela Para falou saber se é viável. ela falou de rim, tem a anatomia patológica que é usada para acompanhamento de tratamento de hepatite, por exemplo. Então, mesmo mesmo que o tratamento esteja evoluindo bem, pode ser indicado uma biópsia hepática para você saber, né, se aquela repercussão clínica boa está realmente refletindo em redução de lesão tecidual, ou ao contrário também, que é óbvio, né, se o tratamento não está surtindo efeito, você vai lá fazer uma biópsia para ver o que está acontecendo. Então, realmente não é só diagnóstico da doença, né? Realmente, para cada subespecialidade, superespecialidade, tem minúcias que são Existem minúcias próprias, a gente se lembra de alguns exemplos, mas realmente um universo, né? já estamos tanto no ambiente da subespecialidade que a gente um pouco, quase sem querer, realmente se afasta vamos dizer assim, da anatomia patológica mais geral. Mas eu acho que a subespecialidade é uma necessidade de todo ambiente que pretende se aprofundar nos conhecimentos. E um desses ambientes é o ambiente universitário, que eu, por acaso, frequento e que o Léo também, por acaso, frequenta, né? Eu sou professor da Faculdade de Medicina, ele também é um professor da Faculdade de Medicina. Então, nesses ambientes, às vezes, a gente precisa se afastar um pouco do conhecimento geral, né? E se aprofundar em determinado assunto. E a subespecialidade que vocês escolheram, os dois, né? Eu faço dermatopatologia. Eu ainda não sei se eu tenho coragem de dizer que sou dermatopatologista, mas eu também faço dermatopatologia. Até porque eu acho que não tem muito... pelo menos o CFM, né, o Conselho Federal, não reconhece muitas subespecialidades, ou superespecialidade, né? Quer dizer que é sub é um negócio meio assim, né? Eu gosto de falar superespecialidade, né? Que parece que é um negócio mais assim. Mas não reconhece por exemplo, a área de atuação da citopatologia dentro da anatomia patológica, né? Que hoje em dia nem se fala mais anatomia patológica, fala patologia mesmo, né? Então é uma área reconhecida pelo CFM, citopatologia. Agora, dermatopatologia, neuropatologia... As superespecialidades não são reconhecidas verdadeiramente, né? A gente fala, ele é neuropatologista, ele é hematopatologista, dermatopatologista, mas uma coisa meio informal. Mas o Léo está escondendo um pouco que, além de dermatopatologia, ele também se dedica com muito amor e afinco às doenças infecciosas, tanto que foi sobre isso que ele falou. Ocorre que, efetivamente... Na jornada, né, de patologia. Ocorre que, efetivamente, muitas das doenças infecciosas que são endêmicas no nosso país se manifestam por lesões cutâneas. Então, na verdade, em um assunto, estuda o outro, estudando uma coisa, recai sobre outra. Tem as correlações, né? Então, isso é muito bom. E a parte... Eu também, fazendo pele, também é inevitável, não pude evitar, né? Qual é a demanda dentro dos laboratórios para exames de pele? Eu acho que num grande laboratório geral de anatomia patológica, eu acho que pele responde por mais ou menos 30% do movimento, deixando de lado a citopatologia. Pode ser. Eu acho que essa é um número talvez do fundão, né? Vamos dizer. Pode ser. Um número do hospital universitário, onde eu trabalho. Mas lá, o movimento de pele é grande. Por exemplo, uma parcela significativa. É muito mais comum ter uma biópsia de pele do que uma biópsia hepática, do que uma biópsia renal. Então... E as biópsias de pele geralmente estão relacionadas a câncer de pele, melanomas, essas coisas, ou não? Ou tem outros casos de doenças que também exigem uma biópsia de pele? Não, na verdade, eu sempre comento isso com os alunos, a dermatopatologia ela é enorme e não é só teórica. Aqueles livros enormes, só de dermatopatologia, com diversos capítulos, eles assim não estão ali só realmente para enfeitar. Aquilo é o nosso dia a dia e a gente vê aquilo, né? Então, as doenças infecciosas, as doenças inflamatórias, as doenças degenerativas, as doenças metabólicas, as doenças hereditárias, as doenças autoimunes, os tumores, é nosso dia a dia, a gente vê tudo.
Eu não te diria que Prevalece vejo... mais. Não. Eu acho que isso é muito o perfil de cada centro, de cada hospital, de cada também. laboratório, né? Por exemplo, na Fiocruz, eu acho que, até voltando à sua questão anterior, do volume de pele, talvez na Fiocruz a pele seja até mais que 30%, não sei. Também tem época, porque Fiocruz está muito voltado a projeto, então às vezes tem um projeto que é sobre esporotricose cutânea, aí você vai receber num dia 5 amostras de pele, uma amostra de biópsia gástrica, uma amostra de gânglio linfático. Aí vai ter uma época que vai ter um projeto de alguma coisa do reto, do cólon, né? E aí você vai As ter... amostras são todas um pouco, voltadas. né, perfil. Ela falou que eu trabalho na UERJ também. Na UERJ, o laboratório de anatomia patológica da UERJ não pega pele nenhuma. Então é 0%. Mentira, porque ainda tem um pouco da cirurgia plástica, né? Na verdade, a parte de pele fica com a dermatologia. Mas esse é o motivo. Não é porque considerado não tem. tanto uma Isso. subespecialidade Que nem vai para... que nem vai para o laboratório geral. Fica na... Isso eu também comentei na aula até. Fica no departamento lá de dermato mesmo. Nem vai para... Porque realmente é uma área, como muitas outras, como hemato, neuro, como eu comentei aqui, super especializada, né? Ok, você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre patologia. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre patologia. Nossos convidados são os médicos patologistas Túlia Cusi e Leonardo Quintela. É possível a gente falar um pouquinho assim para as pessoas em geral, como que o exame da célula consegue determinar alguma possível alteração que pode levar a uma doença? Como é que é? O que revela esse exame? Bom, posso começar dizendo que assim, o patologista ele deve conhecer muito histologia, né? Conhecer muito o citopatologista deve conhecer citologia e o histopatologista conhecer histologia, né? A gente deve conhecer as contrapartidas normais, tem que conhecer o tecido normal, as células normais e ver as alterações que a gente pode observar, né? Além disso, mais do que propriamente alteração na célula, a gente tem alterações da arquitetura, da relação entre uma célula e outra. Se as células estão grudadinhas umas nas outras, estão se soltando, por exemplo, um exemplo bem vago e bem simples. O próprio tamanho, né? Tamanho da célula também, a relação entre o tamanho do núcleo e o tamanho do citoplasma. O que eu queria falar de arquitetura, por exemplo, é nas doenças inflamatórias, que por acaso são as infecciosas a que eu me dedico, é que a gente vai ver que algumas células que não têm que estar naquele tecido estão, que são tipo células do sistema imunológico, do sistema, são leucócitos, né? Que saem do sangue e vão para o local de infecção para fazer uma reação tecidual qualquer, para possivelmente debelar o agente. Tentar defender ali, né? Debelar o agente infeccioso, o agente, né, que está ali. Então a gente consegue enxergar algumas dessas células. São geralmente leucócitos, aí tem macrófagos, neutrófilos, dependendo do tipo de agente, do tipo da reação do hospedeiro, né, que é o caso da pessoa que está infectada. E a gente vai ver diferentes tipos de células, né? E aí com isso a gente consegue... As células, elas podem se modificar também por aprisionar substâncias que normalmente não deveriam aprisionar. São várias doenças de depósito, isso modifica o formato da célula, então se passa a suspeitar dessas doenças. As células podem albergar elementos parasitários, então isso também modifica a célula. Então, são essas alterações de formato, relação, presença de células inflamatórias, como o Léo já falou. Coisas quantitativas mesmo, até quantidade de célula, né, como a gente estava comentando. Se, por exemplo, um epitélio, né, que é um tipo de célula que recobre, por exemplo, a pele, que deveria ter 5 camadas, está com 20 camadas, né? Isso pode ser uma hiperplasia, pode ser ou uma própria neoplasia, que já seriam os tumores, né, as neoplasias, os cânceres e tal, né? Então, são coisas que podem ser qualitativas, quantitativas. Também, mais uma vez, são várias possibilidades de alterações no tecido. O importante é conhecer o normal para a gente
fazer essa comparação e ver que está alterado. Quais são os exames mais realizados? Vocês já citaram aí né? A citopatologia, né? Que foi o caso do preventivo, né? Que é um Isso. exame citopatológico, Isso. não é isso? Quais são os outros e o que eles podem revelar? Basicamente, num laboratório de patologia geral, se faz o exame citopatológico, que é um exame empregado em cima de células colhidas de fluidos e colocadas em cima de uma lâmina, coradas para que elas possam ser vistas, ou o exame aplicado em cortes de tecido. Então, esse é o exame histopatológico, né? São esses exames principais. Depois, existem os exames imunistoquímicos, é uma coisa um pouco mais sofisticada, e essas, basicamente, são as 3 abordagens. Eu acho que a maioria dos laboratórios faz hoje em dia. Existem procedimentos mais modernos, mais sofisticados, mas eu acredito que eles não estão disponíveis, pelo menos nos principais não... laboratórios. Nos Tem os principais testes moleculares exatamente. Isso. Alguns já participando da rotina de tratamento e diagnóstico de algumas doenças, outros eu acho ainda tratando de assuntos em investigação. O imunohistoquímico é exatamente o quê? O exame imunistoquímico é uma técnica aplicada sobre, em geral, um material que já foi processado rotineiramente no laboratório, já serviu para dar o diagnóstico da forma rotineira, que depois podemos explicar. Pega-se esse material e o objetivo é procurar neste material um determinado antígeno. Um antígeno qualquer. Pode ser um antígeno ligado à presença de um parasita, pode ser um antígeno associado a um determinado tumor, vários antígenos, qualquer antígeno pode ser pesquisado. Você joga em cima desse material que é cortado, na verdade é um corte muito fino, apoiado em cima de uma lâmina, você joga o anticorpo que se liga a esse antígeno que você está buscando, né? Toda reação antígeno-anticorpo é isso, um anticorpo que se liga ao antígeno. Você joga o anticorpo contra o antígeno que você está pesquisando. E esse anticorpo, por sua vez, se liga a diversas outras substâncias, que não vou mencionar agora aqui em detalhe, e a alguma coisa colorida. Então, é a forma de você ver a reação. Se o seu anticorpo detectou o antígeno que você pensa que está lá, vai acontecer a ligação antígeno-anticorpo, a substância colorida te mostra onde a reação ocorreu e você interpreta a presença o exame. da substância que vocês estão procurando. Que pode ser, como eu disse, por exemplo, um antígeno ligado a um parasita. A pesquisa de antígenos de HPV para o diagnóstico de, sei lá, lesões por HPV. A pesquisa de antígenos para herpes, para buscar lesões de etiologia herpética. A pesquisa para diversos antígenos tumorais, sei lá, antígenos da membrana epitelial, para fazer diagnóstico de diferentes tumores. São tantos os antígenos, e que o princípio é esse. As técnicas de imunohistoquímica se baseiam numa reação antígeno-anticorpo. Como toda reação antígeno-anticorpo é específica, a técnica é considerada com relativa especificidade. Normalmente, para casos mais graves, é que é pedido uma biópsia, né? Isso, são casos mais complexos, vamos dizer assim, né? Não obrigatoriamente graves. Claro que vamos pegar um consultório normal, a gente não está falando de um centro, de um hospital, de um ambulatório, de um grande hospital, para onde drenam, teoricamente, casos mais complexos. Mas num consultório de dermatologia, por exemplo, se não for um consultório próprio ou de tumores ou de cirurgia dermatológica, provavelmente 10% dos pacientes vão precisar de uma biópsia. Mas, por exemplo, em muitos casos, essa biópsia da lesão poderia facilitar o diagnóstico. Eu acho que em dermato, por exemplo, tem muito dermatologista que às vezes biopsia já sabendo o diagnóstico. Na verdade, o ideal é que você biopsie já tendo uma boa ideia do que você está vendo, né? Para ter a certeza, né? É uma coisa mais confirmatória, mais para registro, Isso. mais para
Até porque, considerando todas as biópsias possíveis, considerando que a pele está aqui fora mesmo, né? Então é um procedimento que tem uma morbidade baixa, né? Então tem risco de você ter uma complicação muito pequena. É mais simples, né? É diferente de você biopsiar um rim, por exemplo, um fígado, que você tem que anestesiar o paciente, né? E aí é que entra a relação risco-benefício, né? Isso, exatamente. Até onde, né? Isso. Vale a pena, né? Só nos casos em que realmente é necessário. Casos mais complexos. Já na pele, não. É mais fácil. De qualquer maneira, é sempre um procedimento adicional, não é? Então, eu acho que existem as indicações para o exame. Acho que o diagnóstico ele é principalmente clínico. A patologia entra para confirmar um diagnóstico suspeitado clinicamente, ou realmente só para fornecer dados complementares, né? Não sempre o exame histopatológico, quer em dermatopatologia, quer em outras áreas da anatomia patológica, vai oferecer um diagnóstico conclusivo. Nem sempre isso ocorre, né? Até porque depende da qualidade da amostra, né? Nem sempre a amostra tem a qualidade necessária, isso, né? E da natureza das doenças também. Né? E da natureza das doenças também. Como eu comentei, a anatomia patológica especificamente, né? Embora a gente use patologia e anatomia patológica quase intercambiavelmente, mas a anatomia patológica é aquilo que altera a morfologia, né? Então tem algumas doenças que realmente a morfologia não está alterada, né? Então não haveria motivo para fazer uma biópsia. Às vezes você faz a biópsia para ver que a morfologia não está alterada, né? O dado negativo é importante para você conduzir o caso, chegar a um diagnóstico mais ou menos preciso. Para eliminar, né? Para eliminar isso. Às vezes se faz também. Né? Se faz também. São doenças que deixam menos pistas, né? Isso. Em dermatopatologia tem as dermatoses invisíveis, né? É um capítulo meio que a parte aí da super especialidade de dermatopatologia, que são as doenças em que o clínico vê uma lesão e a gente não vê nada. Você biopsia, quer dizer, tem lesão macroscópica, mas não tem lesão microscópica. Em nível de célula, não aparece nada. Que parece que seria impossível. Né? Como é que você vê uma lesão na macroscopia e no microscópio aumentando 400 vezes, 1000 vezes, você não vê nada? Não vê nada. Porque não chega a alterar a estrutura. Isso, ou ao menos não chega a alterar dentro dos procedimentos padrão que a gente faz. Né? Que a gente faz. Mais alguma alteração você pode encontrar se fizer uma coisinha a mais. Né? E aí vocês podem pedir um outro tipo de exame? Nós podemos fazer. Certamente. Agora, aí é que está. O que faz com que a gente tome uma providência para fazer aquela coisinha a mais? O pedido do médico. Porque se eu olho uma biópsia de pele e não vejo nada, e ninguém me diz nada, então essa é uma biópsia quase normal. Né? Agora, se alguém me dá uma pista, você está pensando nisso? Então vamos fazer aquilo. E às vezes sai um diagnóstico preciso, simplesmente por isso. Então aí entra a correlação anátomo-clínica, que é uma coisa muito importante, né? E acho muito importante. E como anda essa relação? Quer dizer, esse contato, essa clareza, né, entre o médico e o patologista. O médico clínico e o médico patologista. Também vai variar muito de centro para centro. Vai variar muito de centro. Eu acho que essa questão, assim, acho meio que aborda todas as perguntas que você fez, as últimas perguntas que você fez. Do tipo, como chega, é bem colhido. Às vezes o bem colhido, é claro, às vezes não, sempre é muito importante. Mas às vezes mais do que a técnica que você usa para colher, é importante você preencher um papel, que é a requisição, né, com as coisas importantes, do tipo idade do paciente. Imagina, é importantíssimo você saber a epidemiologia, quais são as doenças possíveis de se encontrar. Cada faixa etária tem uma possível doença, né? A topografia anatômica, do tipo uma lesão de glândula parótida, se tiver na próstata, é um tumor maligno. Isso. Se tiver na glândula parótida, na glândula salivar, é uma neoplasia benigna, né? Que são idênticas. Então, se você faz uma biópsia por agulha, isso não se usa, estou usando só um exemplo assim, hipotético, né? Fantasioso até. Mas dependendo do lugar, pode ser um tecido normal, pode ser uma neoplasia maligna. A neoplasia maligna, um câncer, né? Então, quanto mais informação o médico colocar ali naquela solicitação, melhor, né? Importantíssimo, claro. Inclusive a suspeita que ele tem. Exatamente. Né? Em particular, onde eu
tenho maior volume, vamos dizer assim, de material para trabalhar em dermatopatologia, que é no Hospital Universitário, até gostaria mesmo de colocar que o relacionamento com o serviço de dermatologia e essa troca de informações e esses dados todos que o Léo falou que são fundamentais para o patologista receber, localização anatômica da biópsia, a idade do paciente, né, essas informações, até sexo, que às vezes você depreende, obviamente, pelo nome, mas às vezes nem pelo nome, porque existem nomes um pouco duvidosos. Assim, em particular, esse relacionamento entre a dermatopatologia e o serviço de anatomia patológica, especificamente no Hospital Universitário, onde eu passo a maior parte do meu tempo, é muito bom. É muito bom. Né? Ele é profundo, ele é sério, ele é de duas vias, os casos são discutidos sempre que há necessidade, existe revisão, existe uma reunião semanal para discussão né, no grupo dos problemas, dos casos não selecionados. Então, isso eu queria pontuar isso porque esse trabalho, esse compromisso, né, essa coisa reconhecida pelo serviço de dermatologia é que realmente me deu oportunidade de poder fazer a subespecialidade, né, porque é um toma lá da cá. Agora, quanto mais detalhe, principalmente quando vai de um consultório para um laboratório, né, que não tem esse contato, a informação, né, para os futuros médicos aí, a informação é muito importante, claro, né? Eu realmente, assim, a gente não tem muita prática na iniciativa privada, né, mas a gente sabe que na iniciativa privada é mais ou menos isso, né, tem um consultório, faz a biópsia, manda com uma guia do convênio e tal, e às vezes não tem nem lugar no campo da guia para você colocar as informações. E realmente isso é um problema às vezes. Problema. Né? Então, e muitas vezes você realmente não tem um contato, esse contato diário, frequente ou estreito, né, com a outra ponta, né? E aí pode-se não chegar a um diagnóstico por falta de informações que indiquem o caminho, né? Certamente, certamente. Ok. E se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre patologia. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre patologia. Nossos convidados são os médicos patologistas Túlia Cuzzi e Leonardo Quintela. Mas antes de continuar nossa conversa, um recadinho para você que está aí do outro lado da tela. Tem algum assunto que você gostaria que fosse debatido aqui no nosso programa? Manda pra gente nos comentários do YouTube ou na nossa página no Facebook. Tá tudo aí no vídeo para você. Como é que essas amostras são coletadas? São várias as formas, né? E o que determina que uma biópsia seja superficial, possa ser superficial ou tenha que ser mais profunda? Eu posso começar respondendo, depois ela fala da parte da profundidade, que eu acho que tem mais a ver com a pele. Então, como eu comentei lá no começo, o objeto de estudo do anatomopatologista ele pode ser desde um pedaço pequeno até um órgão, uma peça que são vários órgãos, né? Até o corpo inteiro, né? Então o corpo inteiro ele não é coletado, né? Ele é encaminhado para a necrópsia, né? Mas vamos deixar essa parte de lado. Então a gente tem desde pequenas biópsias, como uma biópsia de pele, que faz sentir um pequeno fragmento, biópsias endoscópicas, que você faz uma endoscopia digestiva e tira um pedaço da mucosa do estômago. Você pode fazer uma biópsia por agulha, que às vezes uma agulha grossa sai um fragmento de tecido, se faz uma punção, sai só células, que vai para o citopatológico. E você tem as cirurgias, né? Então, quer dizer, existe uma parte da patologia que é chamada patologia cirúrgica, que aí é a parte propriamente mais dos tumores mesmo, das neoplasias. Então, você pode coletar através de uma cirurgia, uma laparotomia, por exemplo, que você abre o abdômen, abre uma grande cavidade do corpo, o abdômen, por exemplo, e vai tirar um segmento do cólon, vai tirar um pedaço do estômago. Inclusive, o patologista ele pode estar lá durante a cirurgia, sim, né? Qual é a função nesse caso? Seria o exame de congelação, né? Congelação é como se fosse uma apelida, né? O termo mais correto seria o exame perioperatório, que você, na verdade, você congela o pedaço do fragmento,
mais para você obter uma rigidez suficiente para você fazer um corte bem delgado e colocar numa lâmina e conseguir enxergar o tecido a fresco sem ser o processamento normal que é feito nos tecidos do histopatológico de rotina. E aí o diagnóstico sai na hora, né? O ideal é que saia o mais rápido possível, 15 minutos no máximo, porque o paciente está lá, né, no meio de uma cirurgia. Durante a cirurgia. Durante a cirurgia, E isso determina o quê, por exemplo? Isso é uma coisa importante. Esse é um exame que, como o material é congelado, como você vai estragar parte da amostra, né, colocar alguns artefatos nessa amostra, e como o corte que você obtém não é o ideal, esse exame deve ser indicado em situações precisas, do tipo em que você vai alterar a conduta intraoperatória. Então, se é uma neoplasia ou se é uma inflamação, que na neoplasia, por exemplo, o cirurgião vai tirar um pulmão inteiro, um pedaço do pulmão, ou se o cirurgião vai só pegar um pedaço para você fazer um diagnóstico de um tumor, que você não vai fazer um tratamento cirúrgico, como são os linfomas, por exemplo, Também, ou de uma doença infecciosa, que você vai tratar com antibiótico, com antifúngico, e que você não precisa tirar o pedaço, não precisa tirar o órgão inteiro, vai tirar só um fragmento da lesão para você fechar o diagnóstico. Então, e aí fecha o diagnóstico ali mesmo, e isso pode encaminhar o cirurgião, se ele precisa tirar mais um pouco. Isso, né? Exatamente por isso. Por exemplo, margem de tumores, né? Então, às vezes, o tumor está num lugar de difícil dissecção na hora da cirurgia, e aí o cirurgião vê aqui se a margem já está livre, que se eu precisar ampliar essa margem, eu vou pegar uma outra estrutura que eu não quero pegar, e aí ele manda, a gente, aqui essa margem aqui está sem tumor. Ou seja, não houve uma infiltração, não houve uma contaminação ali, né? Isso, aí já pode, aí encerra a cirurgia e, né, teoricamente, com margem livre, né? Até onde ele precisa retirar, né? Isso. Uhum. No caso de lesões de pele, por exemplo, o que determina que uma biópsia deva ser superficial ou mais profunda? Basicamente, acho que isso é determinado pela suspeita, né, que você tem de qual é o processo aí em questão. Em geral, para os tumores, o que se deseja, quando possível, é fazer a retirada completa. Em geral, então, você retira essas lesões com bisturi. Para lesões inflamatórias, não existe nada completo a ser retirado, apenas uma amostragem do processo para que se faça ou se tente fazer um diagnóstico. Em geral, essas lesões são abordadas por um punch, que se diz, ou por uma biópsia em saca-bocado, né? Então, é uma retirada parcial, uma técnica mais simples, e o produto dessa retirada é um fragmento cônico de pele, né? E as retiradas mais superficiais, chamadas por shaving, né? Então é uma raspagem bastante superficial, quase que em paralelo à superfície da pele, para lesões que também são superficiais. Antevendo, neste caso, sobretudo se forem lesões tumorais, que eventualmente as margens cirúrgicas estarão comprometidas, o que não é exatamente um problema para lesões benignas, por exemplo. Então, muitos tumores benignos são retirados por shaving e está tudo correto. Fica muito bem, o processo cicatricial que vem a seguir elimina qualquer outro resíduo e esse é o protocolo estabelecido e muito bem assim. Então, digamos que essas são as situações principais. Doenças inflamatórias, por exemplo, que acometem a gordura embaixo da pele, também requerem amostras profundas. Essas devem ser obtidas ou por um punch bem feito, por uma biópsia em saca-bocado bem feito, que vá profundamente e traga gordura, porque você pensa que a doença é da gordura. Então, se a doença é da gordura, tem que ser examinada a gordura, então tem que ser profunda. Ou então, essas doenças inflamatórias da gordura, são as paniculites chamadas, podem também, a amostra pode ser retirada por biópsia de bisturi. Existem essas situações, então, os tumores, a inflamação da gordura e algumas situações um pouco mais específicas, que eu poderia lembrar até, por exemplo, da hanseníase tuberculoide, onde é necessário você ter uma ideia do desenho da inflamação para poder chegar no diagnóstico. Esse desenho é feito ao longo da espessura da amostra. Então, a sua amostra tem que ser uma amostra, novamente, que traga gordura. Um exemplo, assim, outro que eu lembrei, fora da questão tumoral. De uma forma geral, as amostras chegam com a qualidade necessária ou
Há muitos casos de amostras insatisfatórias, coletadas de forma errada. Quais são os erros mais comuns? Acho que o erro mais comum é a quantidade de formol, né? Porque as peças da anatomia patológica devem ser fixadas em formol. E é uma quantidade que se fala que deve ser entre 10 a 20 vezes o tamanho, o volume da amostra, né? Então esse é um erro bastante frequente que a gente vê não nos casos de pequenas biópsias de pele, em que a biópsia geralmente tem 3 milímetros, 4 milímetros. Então você bota lá 10 ml de água, de formol, né, do líquido, e está resolvido. Mas isso é comum, a gente vê nos hospitais universitários. A Túlia não sei se vê muito as peças maiores lá do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, mas eu vejo lá no Pedro Ernesto, da UERJ, que, por exemplo, se coloca um rim, né, que é uma víscera que tem uns 15 centímetros, né, num frasco de soro de 500 ml. Então não é um frasco adequado, não cabe a quantidade de fixador suficiente, então acaba que a peça tem distorções macroscópicas por causa da fixação, por causa do frasco inadequado. Isso acontece, mas também não acontece tanto assim, né? Mas acontece. Esse eu acho que é o principal que a gente vê, é o frasco que é pequeno demais, com formol de menos, e isso acaba, a peça não fixa, né? A fixação é que você vai evitar que essa peça estrague, como estraga... Que ela, tem uma deterioração isso, depois de ser retirada, né? Como acontece com um alimento, né? Porque você coloca na geladeira para ele não estragar. Você pode colocar também na geladeira, mas o ideal é que você realmente coloque no formol, que fixa muito mais... Para que ela fique exatamente como ela estava no corpo da pessoa, né? Isso, o mais próximo possível, né? Então, como eu faço uma coisa muito específica né, realmente tenho... Né, sorte, prazer, não sei, de trabalhar com um grupo muito interessado, envolvido e competente e comprometido com o assunto, vamos dizer assim, a minha sensação é que, pelo menos na rotina geral, o material é muito bem encaminhado, assim, não tenho essas inadequações, mas eu sei que elas acontecem por aí. Elas acontecem. Então, biópsias que deveriam ser profundas são enviadas superficialmente. E é uma pena, porque você recebe, às vezes, material desse tipo, o médico coloca dúvida diagnóstica, e só de olhar o fragmento você sabe que não vai chegar lá. Quer dizer, é um pouco frustrante. Né? A outra coisa, em termos de qualidade de encaminhamento, particularmente nas biópsias de pele, também assim, não são problemas que eu enfrento, porque realmente acho que eu estou num lugar muito privilegiado, assim, vamos dizer. Mas lembrar do cuidado de manipulação da amostra. Então, depois que você retira o fragmento, não vai pegar ele com a pinça, né? Apertar para guardar, porque isso traz artefatos. Então, seja cuidado com esse material. A colocação no formol, na quantidade apropriada, o Léo já falou. Parece uma bobagem, mas às vezes o frasco está ali perto, mas o material é deixado de uma tal maneira que fica grudado na parede do frasco e não mergulhado no líquido fixador. Né? Então, o pinçamento, colocar bem no líquido fixador, amostra colhida de maneira adequada para o diagnóstico pretendido, a identificação do frasco. Isso também é importante. Em laboratórios com grande volume, quando você pensa só no seu consultório, onde você está, você parece que um a mais, um a menos não faz diferença. Mas bota aquele material no meio de 50, o mínimo que deve ter é um nome bem escrito, com tinta que não vai se perder junto com o material, não vai se dissolver em álcool ou formol, que conste o nome do doente. Né? Então, material identificado. Que mais? Uma coisa interessante que eu acho da anatomia patológica é que é relativamente muito menos frequente, relativamente em relação à patologia clínica, né? Então, inadequações de amostra na patologia clínica, quero dizer, amostra de sangue, amostra de urina, amostra de escarro, eles não pensam duas vezes, eles jogam no lixo, né? Porque sangue, você sempre tem mais um bocadinho, né? Urina, você sempre faz mais um bocadinho. Escarro, você sempre consegue colher de novo. Agora, na anatomia patológica, a gente não descarta amostra nenhuma. Ela pode chegar com cheiro de putrefação. A gente vai tentar tirar o leite da pedra ali, mas a gente raramente descarta. A gente processa e dá um laudo de inadequada para não sei o quê, inadequado para registro patológico, por artefatos de autólise, putrefação, blá, blá, blá.
né, a gente não descarta, né? Como pior que venha encaminhado, mas também que realmente são situações... Mas como vocês falaram, é frustrante, né? Frustrante, porque você vê que foi retirado do paciente, né? E por uma manipulação errada, por um acondicionamento errado, o material está sendo perdido praticamente, né? Porque muitas vezes não dá para chegar ao diagnóstico, né? O que mudou de quando vocês começaram para agora? Que caminhos vocês imaginam para a anatomia patológica? Que coisa. Bom, então, sem dúvida, conceitualmente, muitas doenças, eu assim, nem poderia agora assim, te dar um exemplo, mas imagino que muitas doenças mudaram, tiveram seus conceitos alterados, seus mecanismos fisiopatogenéticos entendidos de maneira diferente, reclassificadas. Então, as doenças em si, a compreensão dos processos de doença em si melhoraram. Cada um de nós fez o acompanhamento disso na sua área, né? Hoje mesmo, Léo, na apresentação dele, eu me lembrei da época que eu trabalhei fazendo não sei quantas autópsias de pacientes com SIDA, do pneumociste carine, que na época se entendia como um protozoário e, na verdade, um fungo. Então, as coisas foram reclassificadas, mais ou menos a gente pôde acompanhar isso, mas isso é a nossa matéria, vamos dizer assim. Em termos de tecnologia, na prática, o que eu poderia dizer? Parece uma bobagem, mas que eu não tenho mais realmente. Os microscópios melhoraram muito de qualidade, né? Comparado com aquilo que a gente tinha na época da nossa residência, comparado o microscópio com os quais os nossos professores faziam a classificação das glomerulonefrites e davam inúmeros diagnósticos, os aparelhos que a gente tem hoje são muito bons. E isso para a gente é muito importante. Outra questão técnica que, a meu ver, fez uma diferença já há algum tempo, mas fez parte e faz parte do nosso dia a dia, é aquilo que você já comentou, são as técnicas de imunodiagnóstico e imunistoquímica. Elas pegaram força, entraram nos laboratórios de patologia geral, porque antes era só mais para material de pesquisa, a partir de meados de 1990. Certo? Mais ou menos nessa época. Isso fez uma mudança. Quer dizer, eu peguei a época antes da imuno e pós-imuno. E o que está chegando agora é o diagnóstico molecular, é a patologia molecular. Eu tenho ideia dos princípios, eu sei mais ou menos como a coisa funciona, mas eu não vivo essa realidade, porque ainda não chegou nos laboratórios. Não chegou nos laboratórios, pelo menos não chegou no laboratório da universidade onde eu trabalho. O laboratório de patologia ainda não conta com estas técnicas. Mas eu acho que é isso que vai se aproximar da patologia um pouco mais para frente, dentro das possibilidades que forem oferecidas. Esse é o caminho, Leonardo? Acho que sim, a patologia molecular, a biologia molecular, né? Hoje em dia já existem alguns centros, vou falar do Rio de Janeiro, certamente no Brasil também, em que a chamada patologia molecular ou biologia molecular entrou nos laboratórios, de rotina, mais ou menos, como, por exemplo, a hibridação in situ. A hibridação in situ é uma forma de detectar um segmento de DNA. Assim como a imunistoquímica detecta um antígeno, né, que é uma proteína, um tipo de molécula, né, a hibridação in situ detecta um segmento de DNA, ou às vezes de RNA, mas mais frequentemente acho que é DNA. E essa técnica ela já é rotina, por exemplo, que eu saiba, no INCA. Então isso no Rio de Janeiro já existe como rotina, mas num centro, né? Existem alguns laboratórios particulares que também estão fazendo, mas isso numa situação, em algumas situações você tem a mama, mas eu acho que estômago também se faz, então são em alguns centros, algumas situações muito específicas, né? Isso atualmente, e eu acho que realmente é o caminho, mas o importante que eu acho é que esse caminho, ele não pode ser, não pode substituir, as coisas não se substituem. Certamente a morfologia, a anatomia patológica pura e aplicada, que é a alteração morfológica, aquilo que a gente falou lá no começo, se a célula está aumentada, se tem mais células, se tem menos células, se a célula tem um núcleo maior, isso não pode jamais ser esquecido, acho que isso jamais vai ser... Vai ser sempre a base. Vai ser sempre a base. Vai ser sempre a base, e a partir daí que as outras técnicas vão ajudar e complementar, e as coisas vão se integrar e se complementar, jamais se substituir. É o que eu imagino.
Eu acho interessante também falar que a gente, às vezes, valoriza demais uma técnica porque ela é molecular, porque ela é cara, porque ela é sofisticada, porque ela tem várias etapas, por vários motivos, mas a gente tem que valorizar as técnicas pelo resultado, pelo diagnóstico, pelo prognóstico, por o que de informação ela traz, né? Eu falo isso pensando não só na rotina diagnóstica, mas uma coisa que é a nossa realidade também, do patologista, de qualquer patologista, é a parte de pesquisa, né? Então a gente vê algumas pesquisas que são muito focadas nessas metodologias que são muito sofisticadas, sem ter uma base morfológica bem estabelecida. Então, às vezes ficam algumas coisas um pouco alguns projetos nebuloso, fica um pouco que você não sabe exatamente. Compromete um pouco. Você fica pisando ali num terreno um pouco pantanoso, né? Eu acho que realmente a morfologia é a base de tudo mesmo. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação de vocês. Obrigada, muito prazer. E a gente tem um encontro marcado no próximo questão. Espero vocês. Até lá.